Em nossa meditação, para essa hora, para esse tempo, eu vou meditar com os irmãos e os amigos internautas no Salmo 73, da família de Asaf, o autor desse salmo. Ele fala: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. E falando sobre limpeza, eu tive umas experiências nessa quarentena muito interessante. A de hoje foi interessante. Eu estava lendo sobre oxidação de metais e aparelhos eletrônicos como controle remoto e descobri então que o que estava acontecendo no controle remoto dessa Smart TV não era pilha, problema de pilha, mas sim a oxidação. E eu quero meditar então, estava preparando essa mensagem, Salmo 73, sobre a oxidação do coração, mas que na verdade não podemos dizer que é oxidação, porque é uma coisa de metal. Mas um insulamento, né? Um insulamento quer dizer aquele ato de isolar, de afastamento. Às vezes nosso coração, por causa das angústias, das tentações, acaba perdendo contato com o Espírito Santo. Então vamos pensar a respeito disso, em como nós podemos manter um coração limpo e um contato íntimo com o Senhor. Quando eu limpei o controle remoto da Smart TV nessa tarde, então eu vi que aquilo que eu pesquisei estava certo. O controle estava cheio de oxidação. Então eu fiz uma limpeza e o fluxo de eletricidade passou a fluir novamente. E isso resolveu o problema. Então, essa semana também fiz uma coisa interessante. A máquina de lavar roupa estava apresentando problema algumas semanas atrás. Até falei com os irmãos no grupo do WhatsApp da igreja sobre quarentena, né? Não podia chamar um técnico para arrumar, todo mundo em quarentena, proibido sair. E então, essa semana, segunda-feira, dia 6 agora de abril, eu resolvi levantar a máquina. Eu já tinha olhado a placa em cima, estava tudo bem, não tinha nenhum fio rompido. Aí levantei a máquina e entrei embaixo sobre um tapete e comecei a mexer nos fios da máquina que conectam a bomba para jogar água fora da máquina. O problema da minha máquina é que ela lavava, quando chegava a hora de jogar a água fora para fazer enxágue, ela não jogava. Às vezes ela jogava e a maior parte das vezes ela não jogava, ficava parada. Então eu mexi com aquelas conexões e percebi que tinha algum problema de oxidação. Porque então eu fiz uma lavagem de duas máquinas, uma após a outra, e o problema desapareceu. E a máquina jogou água fora normalmente. Então foi uma ação de religação, de refazer o contato, de limpar a oxidação do contato do fio. Então o Senhor me ensinou nessa semana com essas experiências, que é necessário de tempos em tempos uma limpeza, uma renovação, uma etapa de cura. Eu estava lembrando do Velho Testamento que de 7 em 7 anos o povo de Deus, diz Deuteronômio capítulo 15, deveria perdoar todas as dívidas dos seus irmãos. Quando alguém estava devendo alguma coisa, completado o 7º ano, então todos deveriam ser perdoados. Mas a terra também deveria entrar em um ano sabático. Um ano sabático. Cada 6 anos eles deveriam descansar um ano. E diz Levíticos capítulo 25, 4, que a terra entraria em repouso. Ninguém iria ceifar e fazer nada. A terra deveria descansar. Estava lembrando também do ano do jubileu. Eles deveriam contar 7 vezes 7 anos, até completar então 49 anos, não é? Então o próximo ano, o jubileu, 50º ano, deveria também ser um tempo de descansar a terra, de perdoar todas as dívidas e cada um voltar para a sua herança, se houvesse vendido a sua herança, passado para outra pessoa. Eu estava ouvindo alguém falando que de 100 em 100 anos há uma peste no mundo. Comecei a conectar isso com o ano sabático da Terra. Muitas vezes os homens não fazem. No mundo moderno ninguém faz esse ano sabático de 6 em 6 anos, ou jubileu cada 49 anos, não é? É adubo, é fertilizante, a terra não para. Ou muda a lavoura por uma outra lavoura para descansar daquele tipo de lavoura. E eu fui pesquisar e achei na Agência Brasil
uma declaração interessante que o mundo luta contra o vírus, que acontece agora, e diz lá, uma vez a cada 100 anos. E esta geração está aprendendo coisas de solidariedade por causa da crise do coronavírus. E o primeiro-ministro da Austrália, desculpa, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, ele disse que esse é o evento do tipo que uma vez a cada 100 anos acontece. Faz algum sentido, não é? Há 100 anos atrás houve uma peste horrível no mundo, e alguns estão alertando que essa crise pode durar 6 meses atualmente. Alguns estão falando da recuperação ou recessão, alguns estão comparando que vai ser igual à Grande Depressão que o mundo sofreu em 1930. Nós devemos nos preparar para o pior. Se não acontecer o pior, melhor. Estamos orando, vamos orar pelos nossos empregos, os nossos empregados, os nossos empresários, todos que têm poder, os políticos, as autoridades do mundo. Eu vejo uma cena de grande luta no mundo, e que algumas coisas que são faladas são assustadoras, parece um domínio comunista, e que as pessoas agora serão obrigadas a fazer coisas que, ao meu ver, estão realmente fugindo ao normal, mesmo no enfrentamento de uma crise como esta. Eu escuto autoridades de um lado e de outro, há um ponto de equilíbrio aí, nós devemos buscar. Mas o Senhor me ensinou que é necessário de tempos em tempos, então, uma limpeza, uma etapa de cura. E eu estou pensando então nesse Salmo 73, limpando o insulamento, aquilo que começou a isolar o coração na comunhão com o Espírito Santo. O salmista está dizendo, olha, certamente Deus é bom para Israel, para com os que têm o coração limpo. Mas no versículo 2, ele disse que os seus pés quase tropeçaram, que quase ele escorregou. Parece que o salmista também estava enfrentando um problema de perda de contato, perda de comunhão, o acúmulo de perda de contato, alguma sujeira espiritual causada por alguma isolação, um insulamento. Então havia uma necessidade de limpar o contato para voltar a funcionar a comunhão com o Senhor. Então o salmista fala a respeito disso, eu ligo a essa questão. É um tempo de limpeza, um tempo de manutenção, um tempo de fazer funcionar aquilo que não está funcionando bem. Eu creio que a comunhão com Deus não estava funcionando bem em muitos corações. Não sei como está o seu coração, a comunhão com Deus. E quando você ajoelha-se e você entra em oração, se realmente seu coração entra em intimidade, em comunhão com o Senhor. Essa é uma coisa para pensar diante do Salmo 73. Vou, a partir daqui em diante, ler na Almeida século XXI, a nossa mais atual versão da Bíblia dos batistas brasileiros. Então, aqui o Salmo de Asaf fala que Deus é bom para Israel, para com os que têm coração limpo. Precisamos então olhar a necessidade do coração. O coração necessita estar limpo, nenhum impedimento deve entrar entre nós, deve estar entre nós e o nosso Senhor, através da comunhão no Espírito. Mas o versículo 2, o salmista fala que quase tropeçou, faltou pouco para que escorregasse. Então ele sentiu uma necessidade de limpar o contato, de voltar à comunhão com Deus. No versículo 3, 4, 5 e 6, ele fala de uma aparente saúde física dos malfeitores. O problema do salmista, ele estava olhando os malfeitores e começou a sentir inveja deles, da prosperidade deles. Eles não tinham problemas, diz o verso 4. Que o corpo deles era forte, sadio, eles não entravam em tribulações mortais, eles não eram afligidos como os demais, como o salmista estava sendo afligido. E ele fala no verso 6, olha, eles são arrogantes, a soberba, a violência é o vestido deles. Então, isso levou o salmista a uma tentação. A tentação de quase invejar os malfeitores. E o versículo 7 ele fala, continuando, os olhos deles cobiçam as riquezas,
do seu coração brotam fantasias. Então esses malfeitores se julgavam onipotentes, deuses. Onipotente é um atributo divino, é de Deus. Mas eles se achavam onipotentes, blasfemavam de Deus dos céus, diz o verso 8, zombando. E eles falavam mal dos homens na terra, diz então esses versículos, 7, 8, 9 e 10. Então o salmista está dizendo na sua dúvida, será que Deus sabe isso? Versículo 11. Por acaso o Altíssimo Deus tem conhecimento disso? Os ímpios são assim, estão sempre seguros, as suas riquezas estão sempre aumentando. Ele entrou em dúvida. Entrou em dúvida o salmista. Então, o verso 13 ele fala, por certo é em vão que tenho mantido puro o coração, lavado as mãos da inocência. Olha que ponto chegou o salmista, Asaf. A dúvida. Ele falou assim, eu estou limpando o meu coração, mantendo o meu coração puro. Mas por certo eu estou fazendo isso, isso é uma coisa em vão. E todo dia estou me afligindo, diz o verso 14. Estou sendo afligido e castigado a cada manhã. Essa era a situação do salmista, recebendo aflições. Então suas dúvidas começaram a causar oxidação, uma perda de contato e comunhão com o Senhor. Então ele está questionando, ora, Deus não pune esses malfeitores. O que acontece? Deus não sabe? Ou Deus não se importa com o comportamento humano, o comportamento dos malfeitores? Sabe, irmãos, a dúvida às vezes vem ao nosso coração. Às vezes ela quer entrar no nosso coração. E até João Batista, lemos lá em Mateus capítulo 11, que ele mandou perguntar para Jesus, enviou seus discípulos, 2 de seus discípulos, perguntou, olha, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Ele também teve dúvida. É normal nós termos dúvida. Nós só não podemos deixar a dúvida arrasar a nossa fé, destruir a nossa esperança e apagar o nosso amor. Então no verso 15 ao versículo 18, ele fala da dúvida. Versículo 15 ele diz, falarei com eles, falarei como eles, se eu falasse como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Então ele começa a falar que não é bom falar muito das dúvidas. E o verso 16 ele diz, quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Quantas vezes nós achamos que alguma coisa está difícil? A gente não pode falar muito das dúvidas. Uma coisa boa é a gente falar das certezas, daquilo que nós temos como uma coisa certa. E o ser humano tem problemas no intelecto. Algumas coisas nós não entendemos. Algumas dúvidas nós não entendemos aqui neste mundo. E essas dúvidas que nós não entendemos, nós devemos levar a Deus, levar somente a Deus essas dúvidas através da oração. Então quando ele, no verso 17 diz, ele tem uma visão do final, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino deles. Deles quem? Dos malfeitores. Então, ele, após a dúvida, entrou no templo de Deus, e ao entrar no templo de Deus, ele compreendeu. Deus lhe falou, Deus lhe mostrou que o fim dos malfeitores será um fim triste, e haverá sim uma punição, haverá sim um castigo. No verso 18 ele diz, certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Essa é a certeza. O que conta não é o agora. O que conta não é o momento atual. A certeza é que a linha de chegada é o que conta. O que conta é o fim da caminhada, é o fim da vida. Na vida o que deve contar deve ser a luz da eternidade, não da temporalidade. Então o verso 19 diz, como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Como a vida é rapidamente, ela é passageira, como diz o salmista em outro salmo, olha, quando o homem chegar ao final da vida vai dizer assim, puxa, mas passou tão rápido, foi um conto ligeiro. Então é como acordar de um sonho, o salmista agora está lembrando aqui. E ele diz no verso 21, quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, ignorante.
Então ele agora lembra que os seus pensamentos acumulados de insulamento, né, de mau funcionamento, um tipo de oxidação espiritual, era um pecado. Ele estava pensando errado. Ele fala, eu estava embrutecido, ignorante. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós ficamos embrutecidos por causa das lutas, por causa das dificuldades, das aflições, olhamos para o lado, aquela pessoa não teme a Deus, mas parece que ela vive melhor do que eu. Isso é uma coisa ignorante. E isso estraga a nossa capacidade de pensar e meditar e receber a palavra de Deus no nosso coração. Então os pensamentos do salmista, versículo 21 e 22, ele está dizendo, eram os pensamentos superficiais da situação. Então no verso 23 ele diz, todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Ah, meus irmãos, que segurança! Enquanto os ímpios irão passar para a eterna separação de Deus, os que confiam no Senhor passarão para a comunhão plena e eterna com Ele. A segurança é ter a Deus como nosso guia na terra hoje. Como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23 de Davi. A segurança é o único desejo dos crentes. Versículo 25 e 26. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Ele está falando com o Senhor. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Que maravilha! O resultado que ele colhe quando entra no templo, quando tem a visão do fim. O resultado final do pecado é o afastamento perpétuo de Deus. Diz o verso 27. Os que se afastam de ti perecerão. Olha, meu amigo, internauta, meu irmão em Cristo, não deixe que uma oxidação espiritual, que uma falta de contato e comunhão com Deus aumente tão intensamente que isole o seu coração da comunhão com Deus, e causando um afastamento perpétuo de Deus. Algumas pessoas experimentaram isso ao longo da história, da sua vida. É preciso entender que os que se afastam de Deus, diz o verso 27, irão ter um afastamento perpétuo de Deus. Oh, nós necessitamos de perseverança, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 36. Nós precisamos de perseverança. E então o salmista vai terminar, e no verso 28, Salmo 73, né? Ele diz, mas para mim, bom é estar junto a Deus, ponho minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Veja que maravilha, os que se deleitam na comunhão com Deus na terra, na eternidade. Não é certo a gente falar eternidade inteira, plena. Eternidade, eternidade, não tem começo, não tem fim. Nós só seremos introduzidos nela. E estaremos para sempre com o Senhor. Então os que se deleitam na comunhão com Deus aqui na terra, na eternidade estarão na sua presença. Aquilo que nós já conhecemos do amor de Deus aqui, imagina na eternidade, a plenitude do seu amor. Que coisa maravilhosa! Então o salmista Asaf, no versículo 1 e 2 do Salmo 73, falou do seu vacilo, falou da sua batalha. A batalha é do verso 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Mas o verso 1 é o da vitória. Ele fala, bom é o Senhor para com os limpos de coração. Ele fala, certamente Deus é bom para com Israel, para com os que têm o coração limpo. Essa é a maravilha de nossa esperança, de nossa certeza que o Senhor está no nosso coração, porque temos mantido um coração limpo. Devemos ter a visão do final. Como o salmista no verso 17, até que entrei no santuário, então compreendi o destino deles. Então, como está o seu coração?
Será que está precisando limpar a oxidação espiritual? Limpar o insulamento, aquele isolamento, aquele afastamento do contato com o Senhor, na comunhão no Espírito. Assim como eu limpei o controle remoto hoje, ele voltou a funcionar, eu estou admirado sobre essa oxidação que estava acontecendo. Assim como limpei a oxidação da máquina de lavar roupa, assim a gente precisa cuidar do nosso coração. Talvez uma oxidação ali, um isolamento ali. E a gente nem percebeu, e a gente começou a perder a comunhão e o contato, a alegria no deleite com o Senhor, alegria no culto, de cultuar o Senhor, alegria de orar, alegria de ler a sua palavra, e ouvir o Senhor falando através do seu Espírito, Ele como autor falando a palavra viva ao nosso coração, alegria de testemunhar, alegria de voltar ao primeiro amor, e estar realmente vivendo um coração em contato com o Espírito Santo, sem nenhum isolamento. Oh, meus irmãos, disse Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, Mateus 5, 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala, achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vocês. Pecadores, limpem as vossas mãos. E então ele fala sobre purificar o coração. E o salmista 51, Salmo 51, Salmo de Davi, verso 10, deixou a receita da oração. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É tempo de renovar a comunhão com o Senhor, de fazer uma limpeza interior. É tempo de limpar o nosso coração. É tempo de manter a comunhão com Deus sem impedimento algum. Fazer uma religação, uma etapa de cura, uma etapa de renovação, uma etapa de limpeza. É tempo de descansar. Talvez o ano sabático, talvez o jubileu já chegou e precisamos parar um pouco para essa etapa de cura. Que Deus nos abençoe e que Ele continue criando em cada um de nós um coração puro e da nossa parte, retirando qualquer coisa que esteja isolando o nosso lado da comunhão com Deus. Ó Deus, ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pai querido, num tempo como esse, nós agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos traz esperança. E ela nos traz a certeza no meio das nossas dúvidas, das nossas agonias e em tempos de tentação, Pai. Em tempos de perseguição, abençoa os nossos irmãos no mundo que estão, ó Deus, sofrendo. Abençoa os nossos irmãos que estão no leito da enfermidade. Abençoa o pastor Sócrates. Obrigado pelas informações que ele tem conseguido recuperar paulatinamente a sua saúde. Abençoa os demais enfermos, ó Deus, que como igreja estamos levando ao Teu trono de graça. Abençoa, ó Pai, nossos irmãos em todo e qualquer lugar que estão enfrentando essa doença, o coronavírus, ó Pai, esse vírus terrível, para aqueles que são do grupo de risco e que sofrem consequências graves da enfermidade. Pai, abençoa e proteja. Abençoa e proteja nossas grávidas, irmã Suzy, irmã Welsefi. Ó Deus, os que têm os seus pedidos de oração neste momento, estão levando ao Senhor o seu pedido, a sua súplica. Ó Pai, a Tua palavra diz que nós clamamos ao Senhor e do santuário, nos céus, no Teu trono de glória e poder, o Senhor recebe, porque o Senhor nos ama e o Senhor ama os que buscam ter um coração limpo. E nós estamos aqui buscando, ó Pai, ter um coração limpo e viver em comunhão constante com o Senhor. Abençoa o nosso Brasil, abençoa nossa Rondonópolis, abençoa nossas autoridades, ó Pai, dá sabedoria, dá uma boa direção para que tomem as decisões certas, ó Pai, que possam trazer logo, ó Deus, a saúde e também a condição normal para o trabalhador ganhar o seu pão de cada dia.
Abençoa todos nós, Senhor, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança, do transporte e os que estão atuando em todas as áreas essenciais, ó Pai. Nós pedimos, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo, seja conosco, o povo de Deus, em todo lugar, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Se você tem um pedido de oração, deixe no chat escritos, ou então comunique a um de nossos irmãos através do WhatsApp, se não quiser se identificar. De alguma forma seu pedido irá chegar, nós poderemos levar isso em nossas orações diárias e colocar na presença de Deus. Deus abençoe.